É isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui com você falando sobre a participação da mulher na política do Brasil, né? E aqui com as nossas convidadas, falando sobre esse tema. E a gente entrou nessa questão, né, da mulher, Na busca pela igualdade. que luta pela igualdade, mas nessa busca ela acaba indo de uma forma Contra a natureza. Como o homem vai, esquecendo a sua natureza, a sua característica de mulher, né? Então... mas eu acho que o importante é o seguinte, eu acho que a gente tinha de discutir o que impede a mulher de estar no espaço de poder. Perfeito. Eu acho que essa é a questão, porque a mulher está em toda parte. Uhum. Ela está no trabalho, ela está no esporte, ela está na cultura. Por que ela está pouco no espaço de poder? Eu acho que uma das questões que nós colocamos aqui foi a questão da sobrecarga doméstica, que tem pouco tempo para ela se capacitar e entrar na disputa de igual para igual. Essa é uma questão. Eu acho que há o problema também da nossa legislação eleitoral e da prática política. Porque nós temos a mini-reforma que aprovou 5% do fundo partidário para a capacitação política das mulheres. Será que os partidos aplicam? Isso aí. Recentemente saiu uma denúncia que boa parte dos partidos não cumpriam essa determinação. Porque se todos os partidos políticos pegassem os 5% do fundo partidário e investissem na capacitação política das mulheres, essa defasagem ia se reduzindo. Então, essa é uma questão. A outra, 10% do espaço de televisão para as mulheres. Será que todos cumprem? Outra questão, os 30% da cota de mulheres nas chapas, né, que é para garantir a presença de mulheres. Às vezes é ficção, né? São candidatas que não têm apoio financeiro, que não têm investimento do partido e, portanto, são candidaturas pro forma. Só para cumprir o requisito da lei que 30%. diz que está ali que tem então, que ter 30%. eu acho que nós vamos fazer até um curso de capacitação política, a Secretaria com o TRE, no sentido de ir enfrentando esses dilemas. E tem alguns países, aqui mesmo na América Latina, como o México, a própria Argentina, que conseguiram com que as mulheres chegassem até a 50% da representação política. Por que elas conseguiram e nós não? Né? Então, nós temos de responder essas perguntas. Então, eu acho assim, existe um problema que faz parte da história de opressão da mulher, que a mulher ficou muito destinada aos cuidados e fora do espaço público. Eu acho que isso está se revertendo, mas ainda tem uma defasagem. A mulher avançou, mas ainda mantém uma distância. Como diminuir essa distância? Eu acho que é isso, é investir na capacitação política das mulheres, é dar oportunidade, né, e uma legislação eleitoral que seja cumprida e essa mini-reforma dos 5% do fundo partidário para a capacitação ser levada a sério. Isso é um começo para reverter, que é uma história de opressão. Então, você tem de reverter a concepção das próprias mulheres e dos homens de que o poder tem que ser exercido pelas mulheres também. Que as mulheres têm de tomar as grandes decisões e não só as economias domésticas. Têm de decidir sobre o orçamento da nação, sobre o planejamento, sobre a economia, para que elas tenham voz ativa e tenha interferência nos rumos políticos do país e das decisões. De uma maneira geral. Realmente é de extrema importância o preparo dessas mulheres para a atuação política, né? É importante que tenham esses cursos de formação política, a busca pelo conhecimento, procurar entender o que aconteceu no passado, para entendermos o que acontece hoje, para podermos projetar o futuro, né? Então, a busca, a capacitação é de extrema importância. E em relação à questão que você disse da busca pela igualdade, realmente a mulher, ela não é igual ao homem, né? Ela tem processos, ela passa inclusive mensalmente por processos hormonais, a gente sabe bem como é e isso afeta em várias questões, mas independente disso, a questão da sensibilidade que a mulher tem, né? O fato dela ser a matriz mesmo da sociedade, ela gera, ela cuida, ela orienta e essa orientação reflete diretamente na formação da sociedade, então ela tem uma participação muito importante, né? Dentro do contexto dela, né?
o fato dela ser mulher faz diferença, sim, e a distingue do homem em vários aspectos. Então, a mulher na política, como eu já disse, pode fazer muita diferença. E ela precisa cada vez mais usar e fazer prevalecer, não por imposição, mas porque é da natureza, as suas diferenças, né? A sua sensibilidade, o seu jeito de atuar. A gente tem uma pergunta de telespectador, porque a gente está falando dessa questão da mulher, dela se capacitar para tomar decisões, poder estar à frente, decidindo sobre o orçamento da nação, etc. Será que os exemplos que a gente tem hoje de mulheres nessas posições, né? Onde se imaginava que a mulher pudesse ser menos corruptível, para usar a própria expressão que foi colocada, e de repente a gente vê que isso não funciona tanto assim, isso pode mexer com a confiança do eleitor no sentido de votar na mulher? Será que a mulher é menos corruptível mesmo do que o homem? Isso faz sentido? Eu acho que essa questão que a mulher é diferente do homem, eu acho que a gente está avançando nessa ideia de ver que a mulher e o homem são diferentes. O que nós não aceitamos é que sejam desiguais. Entendeu? Que são diferentes, nós não podemos dizer que uma mulher que tem outros hormônios, tem outro conforto, é igual ao homem. Não é, fisicamente não é. Agora, o que nós não queremos é que essa diferença seja base de desigualdade. Perfeito. Então, essa que é a grande questão. E no poder, a gente fala que as mulheres têm de ser iguais, mas às vezes a gente quer que a mulher seja diferente, né? Ou que seja igual ao homem, do ponto de vista. Eu acho que a mulher tem características diferentes. Agora, o exercício do poder existe tanto para o homem como para a mulher, firmeza, decisão, competência. Eu acho que é isso. Nós queremos que as nossas representantes sejam coerentes, competentes e sejam um exemplo de gestor público, né? Perfeito. Então, acho que essa é a grande questão que nós temos de lutar. Então, as mulheres capazes e competentes. Desculpa. Eu acho que você acabou de colocar, assim, uma definição muito bacana aí no ar, né? Que mulheres são diferentes de homens, ninguém não mais falar sobre isso, porque é tácito, né? Isso é uma realidade. Agora, não pode ter direitos diferentes. Tem que ser iguais com relação aos direitos, às oportunidades, a essas questões todas, né? O que está faltando, fora a capacitação da mulher propriamente dita, como vocês já falaram, o que precisa ser feito para que essa mulher ela possa estar mais presente, para que dentro do contexto, em termos de oportunidades nacionais, em termos dos partidos, por exemplo, né? Esses partidos que vêm preenchendo a cota na hora lá de poder compor os 30%, mas que depois manipulam por dentro né? e dão as melhores oportunidades para os homens. O que precisa ser feito ainda para mudar o rumo dessa prosa? Eu não sei, eu acho que as medidas práticas, como por exemplo, punir os partidos que não usam o fundo partidário para capacitação, por exemplo. Mas eu acho que, assim como na discriminação da mulher geral na sociedade, tem uma questão de fundo que exige uma transformação na cultura e no modo de ver a mulher. Eu acho que tem uma questão de fundo que, quando a gente for ver a violência contra a mulher, a discriminação na política, a discriminação no trabalho, qual é a base disso? Né? Eu acho que nós precisamos reverter a imagem da mulher como objeto e propriedade do homem. Essa questão, ela cria uma atitude em relação à violência contra a mulher, à discriminação na política e à discriminação no trabalho. Então, eu acho que o grande desafio, além dessas medidas, na legislação eleitoral, nas oportunidades de trabalho, é mudar e afirmar a imagem da mulher como sujeito e como cidadã. Eu acho que essa questão é fundamental para que a mulher seja respeitada no trabalho, na igualdade salarial, que hoje a mulher ganha 30% a menos que os homens, numa mesma função, né? A igualdade na política, porque ao ter poucas oportunidades e pouca capacitação, ela entra em desvantagem na disputa, né? Então, ou seja, nós precisamos de medidas concretas
para fortalecer a participação da mulher e precisamos de um trabalho educacional, midiático, vamos dizer assim, para quebrar essa visão da mulher como objeto. A mulher é sujeito, sujeito à história, sujeito à transformação, é uma cidadã de direitos. Eu acho que essa visão é que nós precisamos afirmar, e é afirmando a autonomia econômica das mulheres, a sua capacitação política, o seu direito à igualdade no trabalho, na sociedade, nós vamos estar garantindo o espaço da participação política das mulheres. Sim, sem dúvida, a abertura desses espaços, né, o investimento mesmo dos partidos na formação dessas líderes é de extrema importância. E em relação a esse que você tinha comentado e não deu para eu falar, sobre a questão da corrupção, né? Eu vejo essa questão da seguinte forma: somos todos seres humanos e sujeitos, né, a tudo isso que é inerente da raça humana mesmo, independente do gênero. Então, o que faz a diferença é estarmos, assim, nos policiando, né, tentarmos, assim, impor limites, com a ajuda de Deus também, que nos ajuda nessa questão. E aí, assim, a gente poder fazer a nossa parte, porque nós temos o costume de cobrar dos representantes, de culpar a política ou os políticos, que somos nós, né? Os políticos vêm da sociedade e a gente tem o costume de remeter a responsabilidade que também é nossa. Então, uma reflexão que traria também mais mulheres à política é o conhecimento, é um preparo, é a reflexão sobre a sociedade mesmo, sobre os reflexos que isso tudo acarreta na vida, né, no conjunto. É a prática da questão de ética e valores, né, que muitas vezes, quer dizer, se usa num discurso enorme, mas quando você chega prática, e tem a oportunidade disso, aí você muda a regra do jogo. Exatamente. E aí fica válido. Porque isso, não porque né, eu acho questão que, de homem ou mulher. Exatamente. Né? Eu acho que o importante é a gente não negar a política. Porque quando você cria uma onda contra a política, você está negando também o direito do cidadão de participar e de decidir sobre o destino da nação, sobre o destino da sociedade. Então é o seguinte: existem os corruptos, sim, mas existem os honestos, os coerentes. Então, nós queremos a participação política como forma de transformação do bem, né? Então, nós não podemos jogar tudo na lata do lixo. Existem os políticos corruptos e existem os políticos honestos e corretos. E nós precisamos, né? E mais mulheres na política, sempre com essa fase, né, de que quando muitas mulheres transformam, é no sentido também de uma nova visão mais humanitária, né? Aí as características positivas, porque a postura do cuidado da mulher, de solidariedade com os outros, é positiva. Verdade. O mau uso, ou uso contra a mulher dessa sua qualidade é que é ruim. Então, essa postura da mulher solidária na política, ela contribui. Com certeza. Né? Então, nós temos de reforçar isso, mas sem usá-la contra ela, né? Como sobrecarga, como... Então, eu acho que é importante a gente estimular a participação da mulher na política, porque isso vai ajudá-la a transformar também nessas suas características positivas, de solidariedade, de visão de coletivo, é uma característica positiva. Agora, não pode ser usada contra ela. Quer dizer, é uma boa característica. Então, eu acho, só para dizer, então, que eu acho que as mulheres estão participando. Elas precisam ter representação nos espaços de poder, que é quando a gente tem 12,3% de prefeitas no Brasil, é muito pouco. Quando nós vemos que temos 8,6% de senadoras, é muito pouco. Quando nós vemos que nós temos 8,7% de deputadas federais, é muito pouco. Mas o dado que foi dado aqui no início do programa, que aumentou o número de candidatas, isso é um bom sinal, porque a quantidade vira qualidade. Quer dizer, aumentou as candidatas, daqui a pouco nós teremos o aumento das eleitas também, assim apostando. Para isso. Isso aí. Eu gosto sempre de olhar para onde o vento sopra. Né? E me parece que o vento sopra para uma participação maior das mulheres, né? Para uma participação maior em todos os contextos e automaticamente no contexto político, isso também eu acredito que acontecerá. A grande questão é que precisa vir com qualidade, precisa vir para fazer diferença, precisa vir para transformar esse país, essa nação, num país acolhedor, num país de desenvolvimento, num país que seja realmente um país que tenha um olhar positivo para o seu povo, né?
e não para uma casta especial. Exatamente. E isso não é discurso. Eu prefiro sonhar nesse sentido do que partir para dizer que não tem jeito ou que são todos corruptos. Não, eu acredito. E nesse no Brasil sentido, melhor. que a gente diz, se a mulher vai mudar a política, nós queremos que mais mulheres, por essas suas características positivas, que elas sejam um fator positivo para a política, né? E eu acho que é isso, eu acho que a mulher rompeu uma fronteira, ela rompeu a fronteira do espaço privado e ela está indo ao público, na medida que ela vai à luta, como você falou, que ela luta pela sobrevivência, que ela luta, que ela está enfrentando os dilemas da sobrevivência na vida real, pouco a pouco ela vai dar esse salto na sua participação política, um salto de qualidade que todos nós esperamos. Perfeito. Eu já vou para o intervalo e volto ainda aí para a gente falar um pouquinho o quanto, além das motivações externas, né, que vocês já colocaram aqui, o quanto essa mulher brasileira, ela precisa buscar as motivações internas. Para se fazer presente, para continuar avançando, derrubando as barreiras e vencendo esses obstáculos sociais, porque eles são muitos, né? Eles são muitos, mas só com motivação interna. É claro que com infraestrutura também, mas com motivação interna a gente vai poder chegar lá. E um bom exemplo é ver vocês aqui, né? O trabalho de vocês participando ativamente, presente aí nesse contexto político, o que nos dá ânimo e nos dá esperança desse Brasil com maior participação das mulheres. Intervalo, eu volto já já.